Olá, alunos! Esse vídeo está sendo elaborado para orientar vocês na realização do roteiro de estudos de matemática do dia 17 de maio. Vocês precisam realizar esse roteiro, as atividades desse roteiro e mandar para o seu professor de matemática até dia 28 de maio. Nesse roteiro, vocês terão o acesso a esse vídeo que está sendo feito, que será disponibilizado aqui nesse link, aqui nesse espaço. E vocês têm acesso também às aulas do Centro de Mídia, que explicam esse roteiro também, que abordam o assunto desse roteiro. É muito importante que vocês assistam, caso vocês ainda não tenham assistido, tá certo? O roteiro, ele tem como tema congruência dos ângulos e suas proporcionalidades. Então, a gente pode observar que existe uma relação quando analisamos figuras congruentes, figuras semelhantes, tá certo? Então, ele tem um pequeno resumo explicando o que é uma semi-reta. Então, vocês podem ver que a semi-reta, ela tem um ponto marcado nela, certo? Dentro da semi-reta, eu posso ter um intervalo. Então, eu tenho aí o ponto A, o ponto B. Então, entre A e B, eu tenho um espaço, certo? E aí, ele pode ser dado pela informação AB, que indica que existe um espaço entre o ponto A e B, formando assim uma semi-reta, tá certo? Nesse resumo também fala sobre unidades, tá? Então, para falar de ângulo, a gente sempre utiliza a unidade grau. Uma volta completa é igual a 360 graus. Meia volta, que é o ângulo raso, é a metade de 360, é 180 graus. Lembrando, gente, que toda essa parte de resumo vocês não precisam copiar. É somente para leitura, tá certo? Não precisa copiar. Aqui a mesma coisa, não precisa copiar. E aí existe uma classificação de ângulos. Toda vez que o ângulo for menor que 90 graus, a gente chama ele de ângulo agudo, certo? Toda vez que o ângulo for igual a 90 graus, a gente chama ele de reto. E aí ele é indicado por um quadradinho no seu canto, certo? E toda vez que o ângulo for maior que 90 graus, a gente chama ele de obtuso, certo? Então, os ângulos, eles são classificados quanto o seu grau, tá certo? E nós temos ainda o ângulo de 360, que é uma volta completa, e o ângulo raso, que é meia circunferência, 180 graus. Agora, observem. Responda as questões abaixo na apostila Aprender Sempre, volume 2, ou responda no caderno de aluno. Não precisa copiar, não precisa copiar as perguntas, tá certo? É somente resposta, tá bom? Então, vocês vão ou responder no caderno, colocando a página. Então, lá no caderno de matemática, vocês vão colocar atividade do roteiro de matemática da página 59, vai responder. Da página 60, vai responder. Se for na apostila, é só responder na questão, é mais fácil ainda, tá certo? Então, não precisa copiar, tá bom? As perguntas, somente responda. Somente responda, tá bom? Tá grandinho, então é somente resposta. Então, aqui a primeira página da apostila, Aprender Sempre, volume 2, que vocês pegaram na escola. Página 59. Observe os triângulos ABC, o ABC esse daqui, e o triângulo DEF. Então, nós temos dois triângulos com nomes diferentes, o ABC e DEF.
Se vocês observarem, apesar deles terem nomes diferentes, eles têm o mesmo formato e os mesmos ângulos. O primeiro ângulo, o A e o D, está pintado de rosa, isso significa que eles são iguais, eles estão representados da mesma forma. O triângulo B e E também são ângulos semelhantes, estão pintados da mesma forma. E o FC também tem o mesmo formatinho, tá certo? Então, apesar deles receberem nomes diferentes, o primeiro é o ABC e o segundo DEF, eles têm o mesmo formato, os dois triângulos. Então, complete as sentenças. Essa da página 59 eu vou fazer com vocês. Então, o lado AB, ou seja, esse lado aqui. Se eu comparar esse lado com o segundo triângulo, qual será os segmentos, né? Quais serão os pontos, os vértices que estão correspondentes ao lado AB? Então, quais têm estão no mesmo sentido, representam o mesmo lado. Então, se vocês olharem aí, tanto o AB como o DE estão no mesmo sentido do desenho. Então, isso significa que DE é correspondente a AB, tá certo? Eu vou até colocar de vermelho. Então, aqui, ó, a resposta DE, certo? Então, como é um segmento, vamos colocar um tracinho em cima. Então, DE está correspondente a AB. Por quê? Ele está na mesma posição, com os mesmos ângulos, com o mesmo formato. O lado AC corresponde ao lado, então se eu olhar aqui, ó, AC, ela está aqui. Então, do outro triângulo, eu vou ver qual é o lado correspondente a AC. Então, é o DF, certo? DF. E os lados BC, que é o que sobrou, ó, o BC aqui, ele estará correspondente ao EF, certo? O que é ser correspondente, então? Ser correspondente é estar na mesma posição, certo? Então, o BC eu já fui escrevendo BC. E EF são correspondentes, ou seja, ocupam a mesma posição. Então, ser correspondente é ter o mesmo ângulo, mesmo formato, certo? Então, tem várias características que classificam um ângulo a ser correspondente. Então, o exercício 4, na verdade, da página 59, ele já está resolvido, tá bom? Resolvido. Agora, vamos para o exercício da página, ainda da página 59, o exercício 5. O pentágono MNPQR, ó, MNPQR, observe que o nome do pentágono é o nome dos vértices. É uma ampliação do pentágono HIJKL. HIJKL. E agora, eu posso fazer uma ampliação? Posso. Os ângulos se mantêm, a congruência, a semelhança se mantém. Ele só vai aumentar o seu tamanho, certo? Mas as correspondências continuam as mesmas. Então, aqui, o lado HL, aonde está o lado HL? Então, vamos procurar HL. Olha o HL aqui. Ele está entre o ângulo roxo e o ângulo meio rosado. Então, do outro lado, quem será correspondente a ele? Os mesmos vértices que estão entre o roxo e o rosado. Então, quem são? MR, certo? Então, MR é correspondente ao lado HL. IJ. Então, vamos procurar o IJ. IJ está aqui, ó, certo? Na horizontal. Então, quem está correspondente a ele? Ou seja, está entre o ângulo verde e lilás. O NP, ou seja, NP é correspondente ao IJ. Então, a página 59 está resolvida,
tá certo? Então, é só vocês completarem aí, tirarem foto. Não precisam ficar fazendo essa rabisqueira que eu fiz. É só colocar as respostinhas onde tem os itens aí em branco e depois mandar para o professor, tá certo? Página 59, ok, respondida. Então, aula 3 e 4, ampliação e redução, ângulos correspondentes, página 61. Então, aqui, ó, para diferenciar um ângulo de outro, podemos nomeá-los, ou seja, dar nomes a eles. Então, observem aí. Pelo ângulo, esse ângulo tem como vértice o ponto P, então vamos nomeá-lo de MPQ. Então, aqui, ó, MPQ. Ou seja, esse ângulo P está entre M e Q. Então, por isso que ele recebe esse nome, tá? Porque o ângulo P está entre M e Q. Agora, nós vamos nomear o ângulo A e o ângulo B. Lembrando que aonde está o ângulo, a gente sempre vai colocar o chapeuzinho, tá? Que é o acentinho que indica ângulo. Então, aqui, o ângulo E, ele está entre quem? Ele está entre o L e o D. Quem é o ângulo? O E, certo? Então, aí está representado o ângulo E, LED. No B, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão localizar quem é o ângulo e vão escrever ele. Então, esse exercício é somente isso. Oi. Oi, Lucia. Na página 63, vocês têm o exercício 4. Para ângulos desenhados em malha quadriculada, podemos determinar ou estimar suas medidas usando como recurso o quadradinho da malha quadriculada, cujo ângulo mede 90 graus. Então, cada quadradinho, cada canto é 90 graus. Determine as medidas dos ângulos na malha quadriculada abaixo. Então, vocês têm que indicar qual é a medida, certo? Conforme o desenho aí aparece, vocês vão indicar a medida desses ângulos, sabendo que a malha quadriculada, certo? O desenho aí da malha, ela representa 90 graus, certo? Então, aqui, ó, vocês têm que entender o quê? Que esse ângulo aqui, como ele vem de duas retas, ele representa 90 graus. Em cima disso, vocês vão tentar descobrir os outros. Então, aqui eu tenho a metade de 90, aqui eu tenho 90 mais um pouquinho, 90 mais a metade dele. Então, em cima disso, vocês vão tentar descobrir os demais. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho metade certinho de 90. Então, qual é a metade de 90? Essa vai ser a resposta do segundo desenho. Aqui, ó, eu tenho 90 mais a sua metade. Então, quanto que é 90 mais a sua metade? Então, quanto que é 90 mais a sua metade? Então, essa será a resposta do item C, certo? E aqui no item B, a metade de 90. Exercício 5. Nesta atividade, vamos tratar de ângulos correspondentes entre figuras poligonais. Então, observe o triângulo ABC e DEF e complete as sentenças. Então, observem novamente que esses ângulos estão parecidos. Inclusive, parece que eu já coloquei esse exercício. Será que eles estão repetindo? Gente, é o mesmo exercício, só se eu estiver muito enganada, que vocês já fizeram, nós já fizemos acima, tá bom? Então, aqui, ó, BAC. Só que aqui a gente está relacionando ângulos. Lá, a gente estava fazendo a relação entre lados correspondentes. Aqui, nós estamos falando sobre ângulos correspondentes, tá? Então, aqui, ó, o BAC. Então, o A é o ângulo que está no meio. Observem que é o pontinho do meio. Então, é o ângulo dele que eu estou analisando, certo? Quem é correspondente a A? O ângulo D. Então, eu vou pegar quem está entre D. Então, aqui eu peguei o BAC. Para achar o correspondente, eu vou pegar o EDF. Então, EDF.
D é o ângulo analisado, então é ele que recebe o chapéu, tá bom? Agora o ACB. ACB, ou seja, o C é o ângulo do meio, certo? Então é ACD. Então quem vai ser correspondente a ACD? O que ocupa a mesma posição, DFE, certo? Então eu vou deixar vocês preencherem essa. E depois vocês precisam fazer a análise entre o ângulo ABC. Então olha o B aqui, o B está no meio, então ABC. Quem será correspondente a ABC? DEF, certo? Lembrando que o ângulo analisado, que é o do meio, recebe o acento. Exercício 6 é o mesmo que vocês já analisaram o ângulo, só que o lado, só que agora vocês vão analisar o ângulo. Então, o exercício 6 é igualzinho 5, tá bom? Complete as sentenças a seguir. O ângulo IHL, ó, IHL corresponde ao ângulo. Então, quem está aqui ocupando o mesmo lugar, as mesmas posições? NMR. Então, NMR. O ângulo analisado é o do meio, acento no do meio. Então, vocês vão localizar agora o JKL. Então, é a mesma coisa, tá? Cadê o J? Ah, o J tá aqui. Cadê o K? O K é o do meio. Cadê o L? Quem é correspondente a eles? Ah, o PQR. Então, vocês vão representar isso com letras, tá bom? O exercício 7 é a mesma coisa, só que os desenhos estão invertidos. Então, vocês têm que ver quais são as posições dos ângulos. Então, observem, quem é correspondente a E? É quem tem a mesma cor do ângulo. Então, vai ser o B, certo? Quem será correspondente a G? O que recebe a mesma cor que ele, o D. Então, vocês, apesar das posições aí dos ângulos estarem trocadas, vocês têm que analisar os formatos, tá certo? Então, vocês vão localizar os formatos pelas cores. Aí, a gente consegue localizar as semelhanças pelas cores. Então, no quadrilátero EFGH, que é o primeiro, qual o ângulo que está verde? Vocês vão olhar qual é o ângulo que está verde e vai escrever. No quadrilátero ABCD, qual o ângulo que está verde? Mesma coisa, vocês vão olhar e escrever. Portanto, esses ângulos são correspondentes, ou seja, o primeiro ângulo, que foi o que vocês encontraram verde, corresponde ao ângulo, que é o segundo, que também é verde. Então, vocês só vão preencher essa frase, tá certo? No B, no quadrilátero EFGH, qual o ângulo que está roxo? Então, olha aqui o roxo, gente. Então, no primeiro, quem está roxo? O F. E no quadrilátero ABCD, quem é o roxo? É o C, certo? Portanto, esses ângulos são correspondentes, ou seja, F é correspondente a C. A gente, desculpa, saiu feio. Certo? Agora é com você. Qual o ângulo do quadrilátero ABCD que corresponde ao ângulo FGH do quadrilátero EFGH? Então, cadê o EFG, gente? FGH. Vamos procurar. FGH, certo? Então, o G está entre quem, gente? Entre o verde e o roxo. Eu quero saber no segundo triângulo quem é correspondente ao ângulo G, ou seja, quem está entre o roxo e o verde, certo? Na página 66, observe os triângulos luz e mar. Então, ó, por que é luz? Eu tenho a letra L, U, C e o segundo M, A, R, representados na malha quadriculada a seguir. Indique os ângulos correspondentes desses triângulos e suas respectivas medidas. Então, o que vocês farão aí? Além de vocês encontrarem os ângulos correspondentes, certo? Vocês precisam também dar o valor dele.
Então, aqui, ó, qual é o ângulo correspondente a L? Então, eu tenho aqui, ó, Z, L, U é 90 graus, certo? Qual é o outro ângulo do outro lado que também mede 90 graus? Então, esse será correspondente. Então, é quem, gente? Ó, o MAR, tá? Então, eu vou colocar o M no meio. De um lado eu tenho o A, do outro lado eu tenho o R. Então, esse daqui é o correspondente ao ZLU, certo? Porque ele tem o mesmo valor, tá certo? 90 graus. Agora, vocês precisam encontrar os demais. Então, quem é correspondente ao Z? Então, o Z, ele está entre o L e o U, certo? Então, eu vou colocar L, Z, U. Quanto vale esse ângulo? 60 graus. E aí, do outro lado, qual é o triângulo que também... Desculpa, qual é o ângulo que também vale 60 graus? E aí, vocês vão escrever ele aqui, certo? E depois, por último, vocês vão analisar o ângulo de 30 graus, que é o do U no meio, que está entre o Z e o L. Então, quem é correspondente ao ângulo U, ou seja, quem também mede 30 graus do outro lado. Então, vocês vão analisar aí os desenhos. O exercício 3. Observe na malha quadriculada a seguir o quadrilátero Beto e sua ampliação Mila. Por que recebe esse nome? Por causa das letras, ó. B-E-T-O. M-I-L-A, certo? Qual o ângulo correspondente ao ângulo BET? Então, vocês vão olhar aonde está o BET, ó. BET, certo? É o 135. Então, qual é a medida, qual é o ângulo correspondente? Então, é aqui, ó, o I, certo? Então, eu vou escrever correspondente é o M-I-L. Qual é a medida dele, gente? Quanto que vale esse ângulo? 135 graus, certo? Então, tá resolvido aí o A. Na B, na ampliação do quadrilátero Beto, ou seja, o Mila, né, que é a ampliação, as medidas dos ângulos correspondentes sofreram alguma alteração? Então, na medida que eu aumentei o desenho, os ângulos mudaram? Não, certo? Os ângulos se mantiveram, tá certo? E aqui, gente, nós temos um exercício extra que vocês precisam copiar e responder no caderno. Esse exercício eu não posso orientar vocês, porque faz parte de um projeto para preparar vocês para provas externas. Então, eu preciso deixar vocês fazerem sozinhos. Vocês vão fazer a interpretação, vão escolher a alternativa correta e depois, no dia que vocês mandarem a resposta do roteiro, vocês vão mandar também a alternativa escolhida, tá bom? Então, esse é o roteirinho de matemática para vocês fazerem até o dia 28 de maio. Qualquer dúvida é só chamar seu professor, tá bom? Bons estudos para vocês!